Sempre descabelada. Boa noite, gente. Gente, eu vou fazer só um teste aqui. Eu esqueci de... Ah, não, já deixei. Desculpa. Tudo bom, gente? Oiê. Oi, Pisciana, boa noite. Oi, Karina, maravilhosa. Oi, Rê, oi, Vera. Vera tava ontem, que eu lembro. Vocês estão bem? Como é que vocês estão? Vou fazer aqueles minutinhos só pro povo entrar, pra não começar já diretão na aula, só pra gente bater um papinho rapidinho e depois apresentar o material que a gente vai usar hoje. Tudo bem, Cá? Oi, Manuela. Oi, Isabela. Oi, Edu. Boa noite, gente. Boa noite, Henrique. Pessoal, hoje, enquanto o povo tá entrando aí, ó, a gente vai falar de alguns assuntos, né? A gente vai fazer a tulipinha. Essa tulipa aqui, ó, deixou. A gente vai fazer o miolo. A princípio ia fazer só o miolo, né? Mas aí o Carlos mandou, falou, pô, faz a tulipa, né? Não sei o que e tal. Aí eu falei, vamos fazer a tulipa toda. Tá? Então aqui o caule ainda não tá pintado, que eu deixei pra gente pintar aqui. A gente vai fazer as pétalas e a gente vai fazer os miolinhos, tá? Então o material que eu vou usar hoje é porcelana fria, mas obviamente que as técnicas vocês podem adaptar pra massa de açúcar, massa comestível do mesmo jeito, tá? Deixa eu só pegar outro telefone pra eu poder acompanhar as mensagens. Espera aí. Bom, não vai dar porque na verdade tá sem bateria, né? Então vai ter que ser sem mesmo. Ai, esqueci. Beleza, gente? Então, ó, pra quem chegou agora, a gente vai fazer a tulipa. O material que eu vou usar vai ser a porcelana fria. A gente vai fazer ela no amarelinho, porque ontem não, semana passada, não foi? Acho que semana passada a gente fez... Oi, Milton! A gente fez a tulipa fechada, sem fazer miolo, né? Então eu ensinei a vocês fazerem sem fazer o miolo, tal, para fazer uma coisa mais rápida e para ajudar também a preencher os buquês, né? Oi, Fátima! E aí depois, como eu tenho que fazer várias, aí depois eu monto um buquezinho e mostro pra vocês. Eu vou usar o amarelo e o branco. Então a de hoje ela vai ser amarelinha, eu usei um amarelinho bem pálido e depois eu dei só umas nuances de verde, tá bom? Então a gente vai fazer isso hoje. Aí antes da gente fazer a tulipa, eu queria contar duas novidades para vocês, né? Nos próximos dias a gente vai fazer um lançamento do primeiro curso da loja. Eu tô super empolgada. Era um projeto que estava já na gaveta há um tempão, demorou 4 meses pra gente terminar, né? Porque grava, regrava, edita pra ficar no jeito que a gente quer, né? Que eu sou super chata. E também, assim, eu quero levar realmente uma coisa bacana. E aí, provavelmente, a gente vai abrir as inscrições na quinta ou na sexta-feira no máximo, assim, quinta ou sexta. Eu vou tentar abrir na quinta. E aí as pessoas... Oi, Cori, tudo bem, Sandra? No primeiro dia de matrícula, que vai ser uma vez, a gente vai fechar turmas, né? Então, como se fosse um curso mesmo, assim, tipo faculdade. Então, a gente vai abrir a primeira turma, a gente não vai fazer uma venda ilimitada, a gente vai fazer uma venda controlada, justamente para eu ter, né, proximidade com os alunos. Oi, Marcinha! E no primeiro dia de venda, no primeiro dia de matrícula, o que a gente vai fazer? A gente vai mandar para as pessoas que se matricularem no primeiro dia alguns brindes, né? Como se fosse um bônus. E esse bônus ele equivale mais ou menos a R$280. O que vem nesse bônus, né? Vem a mamadora, vai um pacote de mamadora e vão todos os cortadores do curso. Então a gente vai fazer nesse curso uma hortência, então vai o kit de hortência da pétala, o kit do o cortador da folha, da tulipa crespa mesclada que a gente vai fazer. Eu publiquei ela já há bastante tempo, mas aí amanhã eu mostro pra vocês direitinho. O cortador da folha da tulipa, o cortador da pétala de rosa, que são 5 cortadores,
Tá faltando aqui, que acho que saiu, não sei onde. Ah, tá aqui. Coloquei também o cortador da folha da rosa e também o de lírio. Então, todo mundo que se inscrever no primeiro dia vai ganhar isso, né? A gente vai enviar, claro que vai ter um prazo, né? A gente vai enviar para todos os alunos que se matricularem no primeiro dia. Mas depois eu mando para vocês. Quem tiver lá no grupo do Telegram vai receber todas as informações bonitinho. Então, quem puder, entra lá no grupo do Telegram, porque o Telegram, né, você abre e você vê as mensagens, né? Diferente do Instagram, que tem um algoritmo, que não mostra tudo, enfim, não mostra sempre tudo que a gente posta, né? Então, essa é a primeira novidade, né? Em que vai ter a abertura do curso e no primeiro dia de matrícula todos os alunos vão ganhar o bônus de R$280 em materiais, tá bom? Segunda novidade super legal. Na próxima semana a gente vai ter 20 aulas ao vivo no Instagram, 20 aulas, são 4 aulas por dia, 4 aulas por dia, só que vão ser aulas direcionadas para modelagem. Então a gente convidou, vai ser um intercâmbio, vai ser online, vai ser online. Vai ser um intercâmbio entre Brasil e Argentina, só com profissionais de ponta, só gente, muito boa mesmo em modelagem. Vocês vão ver os trabalhos, a gente vai publicar isso provavelmente. Eu já devo publicar alguma coisa entre hoje e amanhã para vocês acompanharem. E no grupo do Telegram eu já vou postar também o calendário, tá? Então vai ter todo um calendário. Na próxima semana, então, serão 20 aulas a partir das 5 horas da tarde. Então começa às 5 e a última aula começa às 8. E só vai ter gente muito boa mesmo, assim. As pessoas que a gente conseguiu reunir são pessoas que têm uma habilidade para modelagem incrível, assim, incrível. Boa parte das aulas vão ser feitas em espanhol, né? Porque boa parte dos artistas são argentinos e a outra parte também é de artistas brasileiros. Então, assim, vocês não podem perder realmente, assim. Vai ser só no Instagram, não precisa se inscrever, nada. Vai ser tudo no Instagram. Então a gente vai fazer uns testes nos próximos dias, inclusive com os artistas, para ver se tá todo mundo conectado, se dá para conectar. E aí vocês aproveitam e dão uma olhada e já vão conhecendo o trabalho de cada um deles, tá bom? Não, esse relém não vai ser de flores, vai ser tudo de modelagem, né? Porque a gente tem muitos clientes que também fazem modelagem, né? Eu sei que a maior parte dos clientes da loja são de flores, mas muita gente... Marcela Capo. Não, você vai ver, Milton. Agora já tá fechado, né? Mas tem muita gente bacana mesmo. Do Brasil e da Argentina vocês vão amar. Vai ser sensacional, vai ser sensacional. Eu, por exemplo, eu não tenho muitas habilidades assim para modelagem. Então, assim, rosto, por exemplo, eu tenho, né, um pouco de dificuldade porque não é fácil de fazer. Então, todas essas pessoas, elas vão ensinar, assim, dentro das suas habilidades e dentro de 1 hora, técnicas super bacanas mesmo. Serão 20 aulas, assim, é muita coisa mesmo, muita coisa bacana. Então, espero que vocês curtam, mas eu vou postar o calendário, não se preocupem, vocês vão ter tudo anotadinho. E aí nos próximos dias eu também vou mostrando pra vocês o que vai ter dentro do curso, que vai ser um curso super legal. São 5 flores, um módulo a gente já tinha liberado, né, que é o módulo do lírio. Muita gente tá pedindo pra eu voltar a abrir o módulo do lírio, né? Então só pra vocês entenderem, o módulo do lírio, ele foi aberto acho que faz 15 dias, né, se não me engano. E aí ele ficou 15 dias, né, liberado, as pessoas entravam lá no site e conseguiam assistir todas as aulas. As aulas do Cosmos já estão lá, que depois foi um bônus que a gente fez, já tá no YouTube e continua lá naquela página. E então, como tem muita gente me pedindo pra liberar de novo essa questão do lírio, o que eu vou fazer? A gente já subiu na plataforma, né, o curso, e provavelmente na semana de venda, porque a gente não vai deixar para sempre, até porque tem que ter controle, né? Eu não quero uma quantidade muito grande, porque eu quero poder responder, enfim, né, para todo mundo. Então, o que eu vou fazer? Na semana da abertura do curso, a gente vai deixar liberado, aí eu mando para vocês, quem quiser ver, né, para avaliar, enfim, se o conteúdo é bom, e pelo menos vocês tenham acesso aí de 1 semana a mais para poder acompanhar as aulas, tá bom? Eu mando depois, Soraya, eu mando, tá? Depois eu coloco no Stories, porque lá, se você quiser, lá no grupo do Telegram, tem lá o endereço onde as aulas foram postas, tudo bonitinho. Mas quando a gente liberar na plataforma, aí eu mando de novo para vocês os endereços para vocês acompanharem.
Beleza, gente? Beleza? Então vamos começar a aula, né? Chega de falar, já falei bastante. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, eu sempre tiro os comentários durante as aulas para que vocês possam ver a aula adequadamente, para que não haja nenhuma frase atrapalhando, né? Com as letrinhas aí em cima. Então eu já vou virar a câmera e vou falar para vocês primeiro o material para depois a gente começar o processo. O Cosmos, ele não tem prazo, ele vai ficar lá, o Cosmos tá lá, já tá no canal do YouTube, já tá aberto, tá nessa página também, mas no canal do YouTube é Loja do Cake Design, tá? Loja Cake Design, não é Dudu, é Loja Cake Design, tá bom? Pode, Manuela, pode ligar pra mamãe depois da live. A filha fica vendo, ela quer ficar ligando. Tá bom, gente? Então, beleza, vou virar aqui a câmera. Rapidinho. Vamos lá. Então hoje a gente vai fazer uma tulipa, que é uma flor assim que todo mundo adora, né? Uma flor elegante, né? Uma flor muito elegante, que ela é toda longilínea, né? Toda... Se ela fosse uma pessoa, ela seria tipo uma Gisele Bündchen da vida, né? Então, ó, a gente vai fazer as pétalas, a gente vai fazer o miolo também, tá? E a gente vai fazer esse acabamento aqui contínuo. Essa daqui, ela tá sem pintura ainda, que eu deixei pra gente pintar junto. E aí, assim, dá para vocês usarem massa de açúcar para fazer essa mesma técnica. A única coisa é que se você for fazer o caule, depois você não vai conseguir mexer porque o açúcar ele quebra, né? Eu tô usando a porcelana fria, uma porcelana fria, né, como vocês sabem, eu tenho utilizado ela em todas as lives, ela é flexível, né, após a secagem, inclusive aí no caule. Mas existem várias massas também comestíveis que permanecem flexíveis, né? Então vocês podem usar essas mesmas técnicas, beleza? Para isso a gente vai utilizar o seguinte, eu vou utilizar corante. Esses daqui eu usei na live de ontem, então esses daqui a gente não vai usar. A gente vai usar esses 3 tons aqui. Então eu vou usar um amarelo trigo, assim, bem clarinho, um verde maçã e um laranja bem clarinho, ou até seria, na verdade, aqui um amarelo gema, tá bom? Então essas 3 cores a gente vai usar. A gente vai usar também, para fazer o pistilo, o carpelo aqui, a parte central, a parte feminina da flor, a gente vai usar o arame 20. E para fazer os estames, aqui ó, esses estamezinhos, você pode usar o 28, você pode usar o 30, pode usar o 33, um arame 20, até o 26, se você não tiver esses, não tem problema, pode usar o 26 também que dá, tá bom? Mas o mais fininho, como é uma parte muito miudinha, então é melhor usar um mais fininho, tá? Que fica mais leve a composição da sua flor. Lembrem-se, até para quem quiser medida das coisas, cada quadradinho desse tem 1 centímetro, então fica mais fácil de vocês saberem as proporções das coisas que eu tô usando aqui, beleza? Então aqui a gente vai fazer os estames, ok? Deixa eu separar aqui os arames. Vou usar a fita floral partida ao meio. Vou usar uma balancinha. Espátula, né, que sempre ajuda. Ferramentas. Pinça, assim, você pode usar, mas é mais fácil até fazer com o dedo pra gente fazer esse movimento aqui. Ou a gente faz com o dedo, então a pinça é opcional. Estecas, boleadores, a agulhinha amiga, que eu adoro. Boleador, se precisar. Pode ser o grande, eu tô usando um grande aqui, mas vocês podem usar um menorzinho, não tem problema. Pincel, gordura vegetal ou creme, também serve para vocês abrirem a porcelana fria, não tem problema nenhum. Cortador de tulipa. Esse cortador aqui, eu tirei de uma tulipa de verdade, aquela tulipa comum mesmo, sabe? Que a gente acha facilmente no supermercado. Então, algumas tulipas, como eu falei até na semana passada, elas têm formatos completamente diferentes. Essa daqui é a mais comum. Então, a parte de dentro, ela tem essa bundinha aqui, digamos, e a parte de fora, ela é um pouco mais arredondada. Mas existem vários tipos de tulipa, existe uma variedade imensa, inclusive com formatos completamente diferentes desse aqui, né? E também um frisador de tulipa, que é justamente dessa tulipa, não sei se vocês conseguem ver a marcação aí por causa da luz, que ele é branco, né? Tá? Da tulipa comum. Beleza? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer o miolo. O miolo, a gente vai começar pelo pistilo, então eu vou pegar o arame 20, e com mais ou menos aí 1 grama, já é o suficiente pra gente fazer o miolo, né, o pistilo. Para esse miolo, eu vou usar uma massa, pode ser verdinha, pode ser amarelinha, que inclusive, deixa eu só pegar minha massa, que inclusive tem alguns miolos que são de cores diferentes. Então dá para você, observa, pega uma
uma tulipa de referência e usa a coloração daquela que você tá se inspirando, para ficar mais fácil. Deixa eu só pegar aqui a minha massinha. Então, eu peguei aqui um pouquinho de massa amarela, que é a cor da tulipa que a gente vai fazer. E aí, peguei até uma aqui que está um pouquinho mais durinha, para vocês verem o seguinte. Eu tô usando porcelana fria, né? Então, a porcelana fria, ela pode ser amolecida, ela pode ser hidratada com um pouquinho de creme. Então, fica mais fácil de você manusear. Porque dependendo aí da tua mão, enfim, você pode preferir um pouquinho mais duro, um pouquinho mais macia. A macia, quando você deixa a massa muito macia, você consegue abrir a massa muito fina. Então, se você for começar a trabalhar com a porcelana, comece, né, testando a consistência que você prefere, tá bom? Se mais dura, se mais maciazinha, enfim. Então, tô pegando aqui um pouquinho de massa. Essa massa foi tingida com branco e depois com um pouquinho de amarelo, tá? Durante a aula, se vocês tiverem dúvida, é só mandar aí na caixinha de interrogação que o telefone tá numa altura que eu consigo responder, tá bom? Então, vamos lá. Vou pegar aqui um pouquinho de massa, vou pegar cerca de 1 grama aqui. Tá bom aí, ó, 1 grama, certinho. Deixa eu guardar aqui a minha massinha. E aí, vou pegar esse arame 20. E quem quiser aí uma referência, olha só, esse meu cortador, ele tem cerca aí de 5,5 centímetros. Então, o miolo da tulipa, ele não vai subir até aqui, ele fica mais ou menos aqui, ó, um pouquinho acima da metade. Então, é essa parte que eu vou preencher com a massa, tá? Então, ele vai ter cerca aí de 3 centímetros de altura. Então, vou pegar aqui, ó, não vou dobrar, não preciso fazer ganchinho nenhum, vou colocar minha massa aqui, em mais ou menos aí 3 e pouco. E, ó, eu coloquei, simplesmente aderi a massa ao arame. Vou fazer aqui um rolinho. Vou apertar aqui, ó, pra não escapar, né? E aí, você vai sentir que o arame, ele deve estar mais ou menos aqui. O que a gente vai fazer? É importante deixar essa parte realmente um pouco além do arame, porque a gente vai amassar um pouquinho aqui, ó, e vai fazer uma cabecinha, ó, mais achatada. Porque a gente vai precisar disso, porque a gente vai fazer um belisco com a pinça para fazer a parte aqui superior. Então, ó, feito isso, então eu vou começar a deixar ele mais cilíndrico e gordinho mesmo assim. Vocês podem notar que boa parte das tulipas tem esse pistilo bem gordinho. Tá? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou, com o dedo, fazer 3 pinçadas ao longo do corpo aqui desse miolo, tá? Então, ó, vou começar a pinçar. Depois a gente alisa. Agora eu só tô elevando essa lateral, tá? Certo? Ó, tá tudo amassado ainda, mas eu já tô, tá vendo? Então, eu venho aqui, ó, aliso aqui, tá vendo como ficou a diferença desse, que tá todo irregular, pra esse. Então, eu vou ajeitando, alisando e uniformizando aqui, ó, tá? Mesma coisa nos outros. Tá dando pra acompanhar? Manda coraçãozinho. Se não tiver dando, não manda coraçãozinho. É só pra eu saber se vocês estão vendo. Porque como não tem comentário, não tem como eu saber. Então, agora, ó, só um processo de ajustar essas laterais, né? Alisar. Deixar o mais uniforme possível. Vou aqui arrumar minha base. E com carinho vou dando formatinho aqui. Aí essa parte de cima, o que a gente vai fazer? A gente vem aqui com a pinça
ou com o dedo, se você preferir. Mas nessa parte aqui, é mais fácil fazer com a pinça, ó. Tá? Vou fazer 3 marcações na mesma linha dessa lateralzinha que a gente fez. Ok? Fiz isso. Deixa eu pegar mais um pouquinho aqui. Fiz isso. Se houver necessidade, você pega uma agulhinha ou um boleadorzinho pequeno, ó. Ajusta aqui, ó. Tá? Ó. É a continuação daquilo que a gente já estava fazendo. Mas como a gente beliscou, vai precisar arrumar, certo? Depois a gente arruma novamente a lateral. Aí, beleza. Fez isso, tá aquela arrumadinha básica. E aqui, ó, vem dar uma beliscadinha. E aí, tá vendo que ela já até fica com a marcaçãozinha bonitinha aqui, ó. Dá uma ajeitadinha aqui no pescocinho. E aí, pode até abaixar um pouquinho aqui, ó. Tá? Deu pra pegar? Agora eu vou arrumar aqui. E vou deixar secando. Pra poder pintar depois. Aí você coloca no isopor, em pé, ou pendura no seu gradil. Até aqui tranquilo, né? Deixa eu ver aqui se tem alguma mensagem. Vivi, fofa. Centraliza a mão. Ok, Marcinha. É, eu vou tendendo pro lado esquerdo, não sei porquê. Novos modos. Tá. Beleza. Estão perguntando como é que eu tingi. Esse aqui eu tingi com corante em pasta, de porcelana fria mesmo. Mas dá pra vocês tingirem com corante em pó ou com corante em gel também. Claro que assim, né? Você vai tingir a pasta, a porcelana fria, você, assim, o melhor é sempre usar os materiais pensados para porcelana fria. Mas eu testei e deu certo, tá? Deu certo. A única coisa é, se você estiver usando uma porcelana fria que seja translúcida, incolor, depois que ela seca, ela vai ter uma certa transparência. Então, se você não quiser essa transparência, independentemente do corante que você vai utilizar, a porcelana fria, ela aceita vários tipos de corante. Mas é importante que, se ela for incolor, que você sempre utilize a base branca. Então, você coloca o branco antes de tingir com a cor que você deseja. Então, para essa cor aqui, eu tingi primeiro de branco e depois eu vim com o corante amarelo, beleza? Acho que aqui tá tranquilo, né? Fácil, acho que não é uma parte difícil de fazer. Vou colocar aqui para vocês terem noção do tamanhinho, tá? E ela vai dar uma encolhida também, porque essa massa, a porcelana fria, ela tem uma retração, né? Toda a porcelana fria tem uma retração, algumas mais, outras menos, mas sempre tem uma retração. Até a Modena, né, que é aquela massa japonesa, que é uma polymer clay, ela também tem retração, tá bom? Então, ó, tá vendo? Ela não vai até o final, então, ó, tá bom? Eu até vou tirar um pouquinho, eu acho que tá até grande demais, ó. Vou tirar um tequinho aqui embaixo, ó. Vou puxando a massa, que eu não quero ela tão alta assim. Certo? Dúvidas? Se tiverem dúvidas, vão mandando aí que eu vou tentando olhar, tá? Então, esse aqui eu vou deixar secando aqui. Deixa eu pendurar aqui. Beleza? E aí, agora a gente vai fazer os estames. A tulipa, ela é composta por um pistilo e 6 estames. As pétalas dessa que nós vamos fazer, vão ter 6, né? Essa tulipa, ela tem 6 pétalas, mas existem tulipas que têm muito mais, inclusive, tá? Tem tulipas que têm pétalas, assim, numa quantidade que até parece uma rosa, tá bom? Então, ó, então a gente vai fazer essa parte aqui. E como é que a gente vai fazer isso? A gente vai pegar o arame 30, 33, o 28. A gente vai cortar um pedacinho aqui. Não precisa deixar extremamente longo, porque essa parte ela é bem pequenininha mesmo. E aí, se você tem o estame desse tamanho, o pistilo desse tamanho, o seu estame, ele tem que estar numa altura menor. Então, aqui, vamos colocar aqui certinho. Então, se esse aqui ficou com 3, aqui a gente vai colocar, ele vai no 2.
tá? Tá vendo? Da base até aqui. Então, é essa altura que eu vou querer do meu estame. Eu não quero ele maior do que isso. Vou pegar aqui um tantinho de massa. Cadê minha massinha? Guardei aqui no saquinho. Vou pegar um tantinho de massa. Bem pouquinho mesmo. E assim, eu confesso pra vocês, tem coisas que eu acho chato fazer. E essa é uma coisa que eu acho chato. Então, a maneira mais prática que eu achei de fazer o estame foi essa. Eu até postei outro dia, né? Eita. Vou pegar aqui um pouquinho da massa. Vou colocar aqui no finalzinho do meu arame. E vou rodar. E vou rodar fininho, ó. Tá? Rodei aqui, ó. Vou tirar esse excessinho. Vou deixar... Deixa eu ver, cadê a ponta do arame? Tá aqui. Vou deixar ela um pouquinho menor. Vou afinar mais um pouquinho e vou trazer um pouco dessa massa pra fora do arame. Essa pontinha que ficou pra fora do arame, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou dobrar. Então, ela ficou um pouquinho gordinha e vou achatar com o meu dedo, ó. Tá? Ó, achatei. E vou dobrar. Isso aqui a gente vai recobrir com pólen. Tirar mais um pouquinho. Ok? Vou deixar secar pra pintar e colocar o pólen, tá? Então, eu rodei, coloquei um pouquinho de massa pra fora do arame, achatei e fiz uma pequena, ó, um bisco. Eu não fechei ela completamente, ela tá gordinha, tá vendo? Ó. Tranquilo? Essas daqui já estão secas, então o que que a gente vai fazer com elas? Até para ficar um processo organizado, a gente vai pintar tudo no final. Mas agora, o que que vocês podem fazer, ó? Secou, passa um pouquinho na cola, só a pontinha. Então, ó, só tem cola até aqui, ó. Deixa eu até passar um pouquinho mais pra cá, ó. Então, até aqui, daqui até essa parte aqui que a gente dobrou, ok? Fiz isso, pego o pólen, que quem assiste às aulas já sabe como faz. O que que é isso aqui? Nesse caso, gelatina incolor com um corante em pó que eu quero pro meu pólen. Então, coloco a gelatina em pó incolor, coloco um pouquinho de corante, mexe até todo o corante pegar em todos os grânulos da gelatina e tá pronto o seu pólen. Você pode fazer também com semolina, tá? Passei aqui, já tá o pólen grudadinho na pontinha do estame. Beleza? Tranquilo, né? Isso aqui é facinho de fazer. E deixa lá ele descansando, depois a gente pinta. Então, vou deixar ele aqui bonitinho. Esses daqui vão ficar pro finalzinho, pra gente poder pintar e montar a nossa tulipa. Então, um pistilo e 6 estames. Tranquilo? Deixa eu ver se tem alguma dúvida até agora. Oi, Gleidson. Deixa eu ver. Acho que não tem. Agora aqui, acho que tá todo mundo acompanhando. Tá. Beleza. Agora a gente vai fazer a pétala. Então, o que que a gente vai fazer com esses dois cortadores? Se você tiver um cortador só, então você vai cortar 6, tá? Se você tiver cortadores desse tipo, esse aqui a gente vai cortar 3 e esse aqui a gente vai cortar 3. Então, são 6 no total. Essa aqui vai ser para a parte interna e essa aqui vai ser para a parte externa, ok? Então, eu vou fazer uma vez, mas lembrando que o número que vocês precisam é exatamente esse. 3 e 3. Tranquilo? Agora, eu vou pegar aqui minha massinha. Não, tá aqui, é esse aqui. Vou passar aqui um pouco de creme ou um pouquinho de gordura vegetal para evitar que essa massa grude aqui. Acho que eu exagerei. Me empolguei, gente. Deixa eu tirar um pouco. Beleza? E vou abrir minha massa aqui.
Então, como é que a gente vai abrir? Vou pegar aqui um pouco só. Sempre pego o cortador como referência para não abrir muito pequeno. Ó, fiz uma cenourinha, mais ou menos o mesmo tamanho. Vou colocar aqui na minha base. E vou abrir. Aqui eu vou usar a técnica de rampa que a gente fez aí algumas vezes. E vou abrir com o meu rolinho aqui de inox. Pode ser o outro rolinho, mas o inox ele acaba sendo melhor para porcelana fria, tá? Então, tô abrindo em rampa, lembrando que abrir em rampa significa deixar aqui um veio central para que a gente consiga inserir o arame, porque é o arame que vai dar sustentação à pétala, tá? Então, eu até postei um vídeo com 3 técnicas de aramagem. Treinem todas e escolham e elejam uma que seja mais prática para você, tá bom? Importante é fazer justamente essa estrutura para que o arame possa sustentar a sua peça, seja ela uma pétala, seja ela uma folha, ok? Então, abrir, ó, e dá para abrir bem fino, né? Tá vendo? Dá para abrir bem fino. Vou centralizar aqui, ó, bem na pontinha, que eu quero a pontinha bem fininha. Vou tirar o excesso. Vou pegar um arame 26, para pétala eu vou usar o 26. Vou tirar com cuidado aqui, com a minha super espátula. Colocar no meu dedo, sentir por onde esse arame vai passar. Passa um pouquinho de cola aqui na ponta. E insere com cuidado aqui no veio central da tulipa, tá? Aperta aqui um pouquinho a base, só para a massa ficar bem, né, aderida. Põe na sua espuma ou na palma da sua mão, deixa passar um pouquinho de gordura para evitar que ela cole, eventualmente aí. Pode ser creme também. E vou começar a afinar essas bordas. Lembrando que, no caso da porcelana fria, ao contrário da pasta de açúcar, você não vai ficar esfregando, porque ela é muito delicada. Se você esfrega, você acaba amassando, rasgando. Então, o movimento correto é esse aqui, ó. Tá, ó, girar. Eu tô girando o meu boleador. Eu não tô fazendo assim. A massa de açúcar, ela permite isso, né? Você fica lá, ela responde super bem. Então, aqui, ó, vou girar para afinar essa borda. Se quiser, pode até cortar aqui, fazer um rasgadinho para deixar ela mais leve também. Então, ó, tá vendo? Tô afinando. Ok? Fiz isso. Vou pegar o meu marcadorzinho, passar um pouquinho de creme, óleo, bem pouquinho, hein, gente? Não é pra banhar. Vou tirar minha pétala aqui, centralizar. Vou colocar mais no centro. E vou marcar a minha pétala aqui. Tá? Então, ela tá marcadinha. Ok? E aí, o que a gente vai fazer com essa pétala aqui? Antes da gente colocar aqui no ovo de Páscoa, né, na forma de ovo de Páscoa, o ideal, no caso da porcelana fria, é você deixar ela descansando um pouco assim. Por quê? Ela é feita à base de cola, certo? Então, assim, se você colocar ela direto aqui, ela pode grudar um pouquinho e ela vai pegar o formato liso, né? Então, a textura que você conseguiu com o frisador, muitas vezes acaba diminuindo porque ela entrou em contato com uma superfície lisa. Então, o ideal é que você, antes de deixar aqui, deixa aí uns 30 minutinhos pendurada aí no gradil. Então, faz um ganchinho e deixa pendurada, beleza? Então, essa é uma dica importante para você manter aí a superfície das suas peças bem marcadas. Perfeito. Feito isso, então tá lá secando bonitinho. Aí qual é o outro processo? Deixou lá 30 minutos, certo? Aí você vem com a sua pétala já um pouquinho seca e coloca aqui. Eu não vou enfiar, eu só simplesmente, ó, vou colocar aqui, ó, pra ela manter um formato aí côncavo, tudo bem? Então, ó, tá vendo? Ela tem um formato mais côncavo. E aí, deixa ela lá um pouquinho também, deixa ela mais uns 20 minutos, meia hora. E antes de você deixar ela completamente seca, o que você vai fazer? Passou lá 20, 30 minutos dessa segunda fase, você vai pegar a sua pétala,
Se você quiser dar um movimento para ela e deixar ela um pouquinho mais leve, pega lá a sua agulhinha e faz aquele mesmo movimento que a gente fez lá no botão de tulipa. Então, o que a gente vai fazer aqui? Ó? A gente vai colocar aqui na lateral e girar, ó. Certo? Tá vendo? Posso fazer isso com outras massas? Claro que você pode, mas sempre respeitando as características da massa que você está usando. Tem massas que secam mais rápido, outras que demoram para secar, tá? Então, você faz isso aqui para dar um pouquinho mais de movimento, porque as pétalas não são estáticas, né? Não é uma coisa reta, melhor dizendo. Então, ela tem certo movimento. Então, quando você faz isso, você permite que ela tenha um pouco mais de naturalidade, né? Ó, tá vendo? Que foi o que a gente fez lá no botão de tulipa. Feito isso, então, a gente foi lá, fez isso com todas as pétalas. Então, voltamos aqui, ó. 3 dessa e 3 dessa daqui. Deixou secando no gradil, passou para a forma de ovo de Páscoa, secou um pouquinho, veio aqui e fez um movimento para deixar ela com uma carinha um pouquinho mais leve, para ela não ficar totalmente chapada, certo? Foi esse processo que a gente fez. Fiz isso, aí a gente vai lá e começa o processo de pintura, que pra mim é a parte mais legal. É isso que eu gosto de fazer, pintar. Então, aqui, vamos pegar todas as partes, ó. Então, pra vocês entenderem aí, ó. A gente tem 3 dessas. 3 desse formato. Um pistilo. E 6 estames. Certo? Os estames, então, a gente vai pintar um pouquinho aqui de verde, colocar o pólen. E aqui a gente vai pintar de verde e não vai colocar o pólen. E depois a gente vai montar em volta desse miolo as 6 pétalas aqui, perfeito? Então, vou pegar aqui uma folhinha para poder pintar. Deixa eu pegar uma folhinha. Acho que tá todo mundo acompanhando aí. Deixa eu ver quanto tempo temos. Temos 20, dá tranquilo. Deixar tudo organizadinho pra vocês. Vou pegar aqui meu godezinho. E vamos começar a pintar a nossa tulipita. Vamos começar aqui então por essa parte. Vou pegar os estames. Boa parte deles já estão pintados. Deixa eu pegar aqui um que não esteja tão pintadinho. Então, aqui, na verdade, a gente só vai dar um sombreado nessa parte aqui, ó. Vou pegar um pouquinho desse verde mais claro. Ó, vou colocar aqui na pontinha do vídeo pra vocês verem. Vou tirar o excesso. E vou pintar aqui, ó, de baixo pra cima. Bem clarinho. Tá? Então, a pintura do estame é bem simples, não tem segredo. É uma flor relativamente fácil de fazer. Certo? Fiz a pintura, então, aqui. Vou passar a colinha. Cadê a colinha? Aqui na pontinha do estame. E vou passar no pólen, que é feito de gelatina com corante. Então, vou fazer isso em todos, que já todos estão pintadinhos. Deixa eu colocar mais um pouquinho de cola nesse. Mais um pouquinho. Beleza? E vamos fazer isso com todos os estames. Tirar o excesso. Então, aqui a gente já tem 6 estames. Deixar aqui do lado. E aí, o pistilo a gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai pintar com esse verdinho.
de baixo pra cima. Pode deixar a parte de cima um pouquinho mais clara. Tranquilo. Então, assim, essa parte super fácil, né? Beleza, vou deixar aqui no cantinho. Belezinha. Aí, agora, para as pétalas... Deixa eu trazer um pouco mais pra cá, pra ficar melhor pra vocês. Pronto. O que que a gente vai fazer? Todas já estão pintadas. Eu vou pegar aqui uma que não está. E a gente vai fazer o seguinte. A gente vai usar, então, ó, 3 tons. A gente vai usar esse verde, esse amarelo e esse amarelo gema, tá? Deixa eu pegar um pincel aqui pro amarelo. Vou pegar o amarelinho. Colocar aqui. Vem um pouquinho de verde, mas não tem problema. Ó. E vou passar um pouquinho aqui. Provavelmente vocês nem devem estar percebendo, porque ele é muito claro e a luz tá, né? Tá forte aqui, talvez vocês nem estejam vendo. Mas, ó, vou passar um pouquinho de amarelo, primeiro. E depois, eu vou trazer um pouco do verde. Como é que eu vou fazer isso? Deixa eu tirar esse verde escuro daqui. Vou pegar um pouco do amarelo. Misturar aqui no meu pincel. E vou pegar um pouco do verde claro. Sempre eu gosto de fazer isso, porque aí eu vou subindo aos poucos o verde, se eu quiser escurecer. Eu não vou com o verde direto. E, ó, da base para o centro, eu vou passando o verdinho. Então, tá vendo que é bem suave, né? Mesma coisa eu vou fazer do outro lado. Então, ó, super simples essa pintura. Pra quem tá começando, super fácil de fazer, ó, tá? Venho também com um pouquinho do amarelo agora, do amarelo gema, né? Ou o laranjinha aí mais claro que vocês estão vendo aí, ó. Aí, se quiser, tem algumas tulipas amarelas que são super bonitas. Elas têm, assim, uma nuance de vermelho aqui embaixo. Então, pode colocar um pouquinho de laranja aqui, ó, nas extremidades. Bem pouco, ó. Aqui na lateral. Mesma coisa aqui na parte de trás. Você pode... Deixa eu pegar uma parte limpa aqui para não pegar o verde. Pronto. E vou fazer a mesma coisa. Vou passar bem de leve. Pego um pouquinho aqui, ó, do amarelo gema, ó. Passo aqui na extremidade. E tá pronta. Vou até colocar um pouquinho mais de verde aqui, ó, na base, para ficar mais interessante. Tirar esse excesso. Então, bem suave a pintura, sem segredo, tá vendo? Então, dá pra vocês fazerem tranquilamente. Aí, beleza. Pintamos todas as pétalas. Deixa eu organizar aqui pra gente poder montar. Então, a gente tem aqui 3 dessa com bundinha e essa aqui sem bundinha. Temos o nosso pistilo e os estames. Agora é hora da montagem. Deixa eu limpar minha mão. Beleza? Vou pegar um pouquinho de fita dividida ao meio. Vou pegar mais um pedacito. E então, a gente vai começar por essa parte central. Então, vamos pegar o pistilo e começar a agregar esses estames ao redor desse pistilo. Então, por isso que o arame fino, ele é importante. Se você faz com um arame muito grosso, você acaba agregando muito volume aqui na base e não é legal. Então, ó, eu entortei um pouquinho o estame. Vou colocar bem rente à base. E vou começar, então, a enforcar aqui a base do arame em volta desse arame 20, que é do pistilo. Vou dar uma entortadinha. Esse aqui ficou sem pintar, tadinho. Vou colocar aqui, dar uma entortadinha, uma ajeitada. E vou fazer isso com todos eles. Ao redor aí do pistilo.
Então também não fica dando muita volta com a fita, né? Porque senão vai ficar muito gordinho aqui embaixo, e a gente não quer isso. Depois a gente arruma elas bonitinha. Pronto. Então, já dei a volta aqui. Vou só dar uma ajeitada para vocês verem melhor. Ok? E vou descer aqui com a fita ao longo aí do arame 20, ó. Tá? Vou fazer isso em tudo, ó. Então, lembra daquele movimento com os dedos para fixar bem o arame, tá? Não se preocupa com essa parte, agora que essa altura já tá boa. Vamos arrumar aqueles bonitinhos. E beleza. Sucesso. Deu pra ver, né? Todo mundo vendo aí bonitinho. Deixa eu ver se tem alguma dúvida. Micheline, eu não entendi a pergunta. Essa pintura serve para outras cores? Como assim, Mi? Tenta explicar melhor pra mim. Ou se não, no final, a gente troca essa ideia. Deixa eu ver, eu não posso me empolgar, gente. 12 minutos, ó. Acho que era essa a única, tá? Rosa do deserto. Digo base verde. Ah, Mi, entendi. Eu acho que eu entendi essa base aqui, né? Sim, serve para outras flores. Ah, para outras cores, acho, né? Sim. Depois, quando acabar... Quando eu virar a câmera, Mi, você me explica melhor o que você quis dizer com essa pergunta. Porque eu não sei, eu acho que eu sou meio tonta. Não, eu não entendi, ó. Bom, seguinte. A gente tem aqui 3 dessa com bundinha que vão na parte interna. Então, ó, entortei. Ela tava assim. Eu peguei a base, ó. E entortei. Pra quê? Pra gente encaixar com facilidade aqui, ó. Vou encaixar aqui entre 2 estames, bem na base, ó, tá? E com a fita, vou fixar essa pétala aqui, tá? Beleza. Venho com a segunda, mesma coisa, entorto. E não vou colocar do lado, eu vou fazer um triângulo, né? Porque são 3, ó. Então, uma vai aqui e depois a outra vem aqui, ó. Porque as externas vêm aqui entre essas 3 primeiras. Então, mesma coisa, vou colocar aqui na base, passar a fita, venho com a terceira, torço e coloco aqui também. Ah, é muito bonitinho, né? Muito fofo. Então, ó, vou colocar aqui na base mais um pouquinho pra cima, ó, tá? E vou virar aqui. Eu acho que essa live, gente, a gente vai ter que depois estender. A gente salva essa primeira parte e depois volta. Porque precisa fazer o caule também. Tá? Ó. Então, a gente colocou as 3. E vem com as externas agora, ó. Mesma coisa, vou torcer. Deixa eu só esticar esse arame que ela tava penduradinha, né? Vou torcer e vou colocar entre essas 3 primeiras aqui, ó. Então, vou ajeitar já. E vou encaixar aqui, ó. Ok? Opa. Depois, claro, depois que a gente finalizar, a gente vai ajeitando as pétalas. Então, aqui ela vai no meio. Passar a fita aqui. Tá querendo fugir. Pronto. Vem com essa daqui, também externa. Então, eu coloquei entre essas 2 primeiras. Agora, eu vou colocar aqui, ó, entre essas 2. E agora, entre essas daqui. Beleza? Então, agora, minha preocupação é fixar. Então, eu vou fixar aqui essa última e vou passar a fita bem rente aqui na base, ó. Tá? E volto aqui com a fita ao longo do caule dela, ó. Passei aqui bonitinho. Beleza? Sucesso. Aí aqui a gente ainda não vai ajeitar, por quê? Porque a gente ainda vai dar uma mexidinha nela.
O ideal seria que a gente colocasse um pouquinho de papel aqui. Deixa eu ver se eu tenho papel perto de mim. Claro que eu não tenho. Claro que eu não tenho. Mas o ideal seria a gente fazer aquela mesma coisa que nós fizemos na tulipa fechada, né? No botãozinho da tulipa fechada. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou pegar aqui mais um pouquinho de fita, sem cortar mesmo, e vou dar uma engrossada aqui nesse caule, tá? Que acabou meu papel toalha. Ó, tá? Vou dar uma engrossadinha, que a tulipa tem, né? Um caule mais grossinho. Beleza. Já é o suficiente. Então, beleza. Aqui eu só vou dar uma ajeitada pra ela não ficar totalmente descabelada, coitada. E aí, a gente vai... Deixa eu ver se dá tempo aqui. Dá. Aí, a gente vai colocar um pouquinho de massa aqui. Deixa eu pegar essa massa. Pode ser uma massa verde, melhor. Sempre o verde clarinho. Esse aqui, coitado, tá tão claro que tá quase branco. Tá anêmico. Vamos arrumar ela aqui. E aí, a gente vai começar, então, a agregar a massa aqui no caule. Vou colocar um pouquinho, tirar o excesso. Deixa eu só ajeitar ela aqui para não perder o posicionamento. Depois a gente arruma ela. Então, ó. Tô colocando a massa aqui, ó. Só tô agregando, ó. Fazendo nada demais. Agreguei. Deixei mais ou menos aí no mesmo volume, né? Pra facilitar. E aí, o que é interessante fazer agora? Passar um pouquinho de cola nessa base. Deixa eu pegar um pincelzinho aqui. Bem pouquinho. Muito pouco mesmo, ó. Só para facilitar a adesão da massa na base aí das pétalas. Por quê? Você poderia deixar na fita, claro, mas se você quiser, né? Quero fazer uma flor sem emenda, aí você faz isso. Você vai colocar a massa e com a ajuda da agulha, você vai começar a empurrar essa massa para a base. Para quê? Para que essa massa suba na base de cada uma dessas pétalas. E a cola, ela é importante para isso. Para ela justamente colar bonitinho na base de cada uma delas. Deixa eu ajeitar essa daqui. Mesma coisa que a gente fez ontem com o botão de rosa fechado. Mesma coisa que a gente fez também no botão de tulipa. Então, a gente começou... Ó, então, olha o movimento. Quando você faz isso, você está empurrando e afinando a massa ao mesmo tempo. Porque aí ela fica nivelada com aquela massa que já está seca. Então, você vai fazer isso com... E você vai fazer isso com paciência, para justamente você obter esse alinhamento da massa fresca com a massa seca, tá? Então, aqui, aí se houver necessidade, você vai colocando um pouquinho de massa naqueles lugares que você percebe que tá faltando, tá? Então, a mesma coisa que tô enfiando. A agulhinha é bom por causa disso. Se não tiver essa, pode usar o cabo do pincel, pode usar a agulhinha de crochê da vovó. Se bem que hoje em dia não é mais vovó que faz só, né? Até Rodrigo Hilbert faz, né? Crochê. Então, ó. Fiz isso. Se precisar, você vem com um pouquinho de gordura ou creme, ó. Vai alisando. Vai puxando aqui, mantendo o volume, né, ó. Então, eu tô puxando pra manter tudo uniforme. Aqui tá mais grosso, mas aqui já tá ficando. Vou tirar o excesso, vou puxar aqui o excesso. E aí, claro, dependendo do que você for fazer, você vai estender mais. Se você for fazer o caule todo, né, com a folha, por exemplo, aí você já vai ter que ter um arame mais longo e mais massa por aí, certo? Então, beleza. Aí agora, o que a gente vai fazer? A gente vai dar uma ajeitadinha nela, ó. Vamos deixar essas pra dentro. Acho que dá pra ver aí direitinho. Dá uma olhada, ver se tem algum lugar que você precise colocar mais massa. Eu vou colocar um pouquinho mais de massa aqui. Tá me incomodando isso aqui. E vou fazer o mesmo processo, ó. Tá vendo? Então, a massa, nesse momento, pra fazer isso, ela tem que estar bem macia. Ó, rolando. Tô rolando aqui.
Pra agregar e deixar o mais junto possível. Passar um pouquinho de cola. Cadê meu pincelzinho? Então, ó, como a cola ajuda, tá vendo? Trabalho de paciência, né, gente? Pessoal, como faltam 3 minutos para essa primeira parte, o que eu vou fazer? Eu vou encerrar essa, salvar o vídeo. Aí a gente volta pra gente finalizar a tulipa, tá? E aí pra vocês tirarem as dúvidas. Pela aí, deixa eu só terminar essa parte, tá? Beleza? E aí pra pintar o caule tem que deixar secando, tá? Então, vamos lá, vou salvar aqui. Belezinha. Pra alisar aqui a base, certo? Pra gente não deixar emenda. Claro, gente. Ah, não, eu vou fazer um monte de tulipa para um arranjo de um bolo enorme. Aí não precisa fazer isso, né? Aí você coloca na fita floral, tá sucesso, porque vai estar num arranjo, ninguém vai olhar. Ah, mas eu quero aprender, porque eu curto. Aí você faz esse tipo de acabamento, tá? Beleza? Então, ó, eu vou tirar os comentários de novo, aí depois a gente volta, tá? Com a câmera normal pra gente bater o papo depois da aula. Então, ó, só pra vocês poderem ver, né? Então, eu tava fazendo isso aqui. Então, retomando, deixa eu pegar esse maiorzinho, esse caso é melhor. E vou começar, ó, tá vendo? Então, eu vou colocando a massa e vou alisando. Depois que eu fizer tudo isso, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que deixar a tulipa secando. Porque se você coloca... Você pode até pintar aqui, mas olha, eu vou até mostrar pra vocês. Quando você pinta com a porcelana úmida, ela começa a ficar manchada, porque tem pontos que estão mais secos do que outros, enfim, então não fica legal. Então o importante é deixar secando. Até a outra que eu tava mostrando pra vocês que já tá mais seca, ela não tá totalmente seca. Então tá vendo, ó? Ela cobre, mas te dá mais trabalho, porque ó, tem pontos que acabam não ficando com tanta pigmentação. Outros ficam demais, então é importante deixar secar pra fazer isso, tá? Então a gente vai pegar aqui uma seca. Tá aqui, então o acabamento já tá feito, tá vendo? E vou pintar. Então, outra coisa importante é, pintou, vai passar o spray verniz fosco para artesanato, porque é porcelana fria, ou o spray de cabelo. Qual que é a diferença? O spray para artesanato, ele vai te dar uma durabilidade muito maior. Mas se você trabalha num lugar fechado, começa usando o spray de cabelo, e aí depois você coloca o spray para artesanato, mas num lugar aberto, tá? Para você não passar mal. Beleza? Então, tô pintando aqui com o clarinho, com o mesmo verde, ó. E tô puxando para dar continuidade. Vem um pouquinho mais escuro aqui. Certo? Então, cobre todo o caule e volta aqui com o corante em toda a base das pétalas. Tranquilo? Fez isso, finaliza com o spray, deixa secar. Sempre deixa uma parte do arame embaixo, sem massa, justamente para você agregar com outras flores, caso você vá fazer um arranjo com outras flores, que vai ficar muito mais fácil de você juntar e vai ter menos volume para não te atrapalhar, tá bom?